Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. 2, os milagres. 3, as profecias. 4, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. 5, o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam nele encontrado a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo desta obra. Todo o mundo admira a moral evangélica. Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo, e são menos ainda os que a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. A razão disso está, em grande parte, nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem levam a maioria a lê-lo por desencargo de consciência e por obrigação, como leem as preces sem as compreender, o que vale dizer sem proveito. Os preceitos de moral espalhados no texto, misturados com as narrativas, passam desapercebidos. Torna-se impossível apreender o conjunto e fazê-los ao mesmo tempo objeto de leitura e meditação separadas. Fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva que lhe dá simultaneamente encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas à mais simples expressão proverbial, que não passam então de aforismos, perdendo em valor e interesse
pela falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi e a divisão por versículos. Mas, em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente, segundo a sua natureza, de maneira a que umas se deduzam das outras tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso se julgue conveniente. Este seria um trabalho material, que por si só teria apenas utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as suas consequências, com vistas à aplicação às diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis e muitas delas parecem absurdas por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Esta chave se encontra no Espiritismo, como já compreenderam os que estudaram seriamente a doutrina, e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. O Espiritismo aparece em toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos os seus traços, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. E é por isso que, se ele abre novos horizontes para o futuro, lança também uma viva luz sobre os mistérios do passado. Complementando cada preceito, damos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países através de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem surgido de uma fonte única, poderiam ter sofrido influência pessoal ou do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão os seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra é para uso de todos. Cada qual pode nela encontrar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas encontrarão, além disso, as aplicações que lhes concernem mais especialmente. Graças às comunicações estabelecidas de agora em diante de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Notícias históricas. Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas e geraram algumas incertezas. A compreensão do seu significado explica também o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem estranhas. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino que se separara de Israel. Destruída e reconstruída numerosas vezes, foi sob o domínio romano sede administrativa de Samária, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste.
Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, que contém a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe haviam sido posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio a divergência de opiniões religiosas, embora as suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes da época. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Oriente, particularmente em Naplusa e Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor do que os outros judeus e só se casam entre eles. Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida ou por algum tempo de conservar-se em pureza perfeita. Adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que, à semelhança dos ebionitas, dos quais adotara certos princípios, misturava a prática mosaicas aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no século IV. Publicanos. Eram assim chamados, na Roma antiga, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do Império. Assemelhavam-se aos arrendatários gerais e aos contratantes do antigo regime na França, e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que se fechassem os olhos para o seu enriquecimento, que para muitos eram produtos de cobrança e de lucros escandalosos. O nome de publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Hoje, a palavra é tomada em sentido pejorativo para designar os negocistas e seus agentes pouco escrupulosos. Às vezes dizemos ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-nos a fortunas de má procedência. Durante a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais causava irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei. Chegou-se mesmo a formar um partido poderoso que tinha por chefe um certo Judas, chamado Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham um horror ao imposto e, por consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Esse é o motivo de sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais se podiam encontrar pessoas estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas juntamente com as pessoas de suas relações, todas confundidas na mesma repulsa. Os judeus bem considerados julgavam comprometer-se ao manter relações íntimas com eles. Peageiros eram os cobradores inferiores encarregados de receber o pagamento para entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos funcionários aduaneiros e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam também a reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que encontramos frequentemente no Evangelho o nome de publicano ligado à designação de gente de má vida. Essa qualificação
não se referia aos dissolutos e aos vagabundos. Era uma expressão de menosprezo, sinônimo de gente de má companhia, indigna de relações com gente de bem. Fariseus. A tradição constituía parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das Escrituras que se haviam transformado em artigos de dogma. Isso era, entre os doutores, motivo de discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, à semelhança das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica medieval. Daí surgiram diferentes seitas que pretendiam, cada qual, o monopólio da verdade, e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si. A mais influente era a dos fariseus, que tinha Hilel como chefe, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Hircano, sumo pontífice e rei dos judeus, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não obstante, como este último lhes restituiu as honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, quando então o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus desempenhavam papel ativo nas controvérsias religiosas. Observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo, inimigos das inovações, afetavam grande severidade de princípios. Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. A religião, para eles, era mais um meio de subir do que objeto de fé sincera. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para este como santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Criam, ou pelo menos professavam crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia da lei o espírito que vivifica à letra que mata, entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia e, em consequência, os transformou em seus inimigos encarniçados. Foi por isso que eles se ligaram com os príncipes dos sacerdotes para revoltar o povo contra ele e levá-lo ao sacrifício. Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Por isso, Jesus os envolve na mesma reprovação. Sinagoga. Só um templo existia na Judéia, o de Salomão, sito em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Todos os anos, os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais, como a da Páscoa, da Dedicação e a dos Tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Ali se faziam também leituras dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicações. Cada um podia participar, e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados.
Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades em que eles passaram a residir, servem-lhes de templo para a celebração do culto. Saduceus, seita judaica que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome de seu fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição ou na existência dos anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus, e embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Quanto às Escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Essênios, seita judaica fundada cerca do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Opostos aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e aos fariseus enrijecidos por suas práticas exteriores, para os quais a virtude nada mais era do que a aparência, não tinham nenhuma participação nas disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se por seu gênero de vida dos primeiros cristãos, e os princípios de moral que professavam levaram algumas pessoas a supor que Jesus fizera parte dessa seita antes do início de sua missão pública. O certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que fosse filiado a ela, e tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético. Terapeutas, do grego, servir, curar, quer dizer, servidores de Deus ou curadores. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente na Alexandria, no Egito. Tinham intensas relações com os essênios, cujos princípios professavam e, como eles, se davam à prática de todas as virtudes. Eram extremamente frugais na alimentação, votados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, constituindo uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu de Alexandria, platônico, foi o primeiro a se referir aos terapeutas, apresentando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eles eram cristãos. Quer tenham sido judeus ou cristãos, é evidente que, como os essênios, representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo.